Fala aí, galerinha, tudo bem? Só hoje eu não teve como gravar aquela aula ao vivo, que deu problema lá, acho que foi no estabilizador. Então aí o Wesley foi ver hoje à tarde e ele falou pra gente que estava queimado, mas agora tá tudo certo, tá? E aí eu falei, deixa eu gravar a aula então, tá? Então eu vou gravar essa aula. Aí vai, aqui, ó, são exercícios daquela lista, tá? Primeiro eu vou passar um pouco mais de teoria, e aí já vai fazer as questões, as 5 primeiras questões daquela lista. Joia? Então vamos lá? Olha só. Vamos entender agora. Pessoal, forças internas e forças externas. Cara, isso era extremamente importante. Quer ver? Ó? Aqui eu deixei aqui do lado aqui um carinha empurrando um bloquinho, né? Então aí, ó, o que acontecia? Eu falava para vocês, coloca as forças. Deixa eu vir aqui, ó. Falar para vocês assim, ó. Coloca a força, que o carinha representa a força, tá aqui, não era isso aqui, ó. Isso aqui era a força aplicada, não é isso? Ó. Representa a força. E aí, o que eu pedia? Aí eu falava assim, ó. Aplica a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Achava a aceleração, certo? Mas isso é o que eu pedi para vocês também, lembra? Coloque as forças externas, eu sempre falei assim, ó. Tá? Aí eu falava, vai lá, coloca a força normal, coloca a força peso, não foi isso aqui, ó? Aí eu vim aqui, coloca a normal do bloco A, tá vendo aqui? Coloca-se a normal do bloco B, coloca-se o peso de A e coloca-se o peso de B. E eu comentava com vocês, sempre assim, ó, representa primeiro as forças externas, tá? Primeiras externas. Aí eu falo assim, agora eu quero calcular a força que um faz em outro, né? Aí as forças internas, lembra? Aí a força que o A faz em B é a mesma força e modo que o B faz em A, lembra disso, ó? Olha lá. Tá? Então, primeiro eu falava assim, ó, coloca as externas. Primeiro, por quê? O que é o meu sistema? Você tem que pensar assim. Meu sistema são os dois blocos, A e B, certo? Representa as forças sobre o meu sistema, são as forças que vêm de fora do meu sistema. O peso vem de fora, que é a Terra. Tá? A normal é do plano sobre o bloco. E a força F é a força que o cara faz sobre os blocos. O meu sistema são os blocos. Mas quem é as forças internas? É a força que o A faz em B, ó, e a força que o B faz em A, que é a força entre os dois. É a força entre os corpos do meu sistema. Tá? Então, as forças externas atuam para dentro do sistema, tá? São forças de fora, tá? E essa é exercida sobre o sistema. Tá aqui. Ó, e as forças internas são aquelas exercidas entre os objetos que compõem o meu sistema, tá? Então, professor, isso quer dizer o seguinte, que a força F, a normal de A, a normal de B, peso A, peso B, são forças que vêm do plano da Terra e do carinho, externas. E a força que o A faz em B e o B faz em A, são a força entre os corpos do meu sistema, são forças internas. Quer ver? Ó? Olha esse carinha aqui, ó, na segunda. Então, aqui tem um líquido, vocês não viram ainda, mas já viram, mas não agora, comigo, tá? Tem a força que vem do líquido, que é, por exemplo, o empuxo, né? E aí a força peso, que é a força gravitacional. Né? Olha lá. Peso. Quem é meu sistema? É o meu barquinho. Né? Quais são as forças externas? É a que vem da água e que vem da terra. E aí você pode ver que quando ele pula do barquinho, o que ele faz? É a força entre o carinha e o barco. Então, é a força trocada entre os corpos. Então, professor, quer dizer que quando o cara vai pular, o cara empurra o barco e o barco projeta o cara. São forças internas. Tá vendo? Então, de novo lá. O meu barquinho e o carinha. Quais são as forças? Quem é o meu sistema? O carinha e o barquinho. Né? Quais são as forças externas? Só que vem de fora do sistema. O empuxo e o peso. E quais são as forças internas?
a força que o carinha faz no barquinho e a força que o barquinho faz no carinha, que é ação e reação. Tá? Essas são as forças internas e essas são as forças externas. Uma pequena observação para vocês. Só acelera o sistema, forças externas. Tá? Eu só consigo acelerar um sistema com as forças externas. Professor, mas o carinha, se acelera o barco acelera, tudo bem. Mas o meu sistema é o barquinho e o carinha. Entendeu? Então só acelera o barquinho e o carinha, forças que vêm de fora. Tá? Ok? Então só acelera o sistema, forças externas. Anote aí. Esse princípio é importante para vocês, tá? Eu vou até colocar aqui de lado essas figuras, que eu vou deduzir uma equaçãozinha. Coloquei aqui o que a gente já colocou de exemplo, tá? O que diz o princípio? Se a resultante das forças externas, as que vêm de fora do meu sistema, for nula, tá? Então a quantidade de movimento é conservada. E aí o sistema é chamado isolado, tá? Então o que acontece, né? Igual no caso do meu barquinho. Pensa só no barquinho, tá? Tem um empuxo e tem um peso. Tá vendo? Olha lá. O que acontece com essas duas forças? Se anulam. Então, a força resultante externa igual a zero. Então, está valendo o princípio da conservação de quantidade de movimento. Tá? Agora, se você analisar aqui, AB, você viu que aqui eu não tenho, eu tenho aceleração, eu tenho resultante. Então, aqui, esse primeiro caso, já não vale a conservação de quantidade de movimento. A conservação de quantidade de movimento é quando a força resultante externa for igual a zero. Aqui não. A força que esse carinha está aplicando vai acelerar. Se vai acelerar, tem resultante. Se tem resultante, eu não posso utilizar o princípio da conservação de quantidade de movimento. Você só vai usar o princípio da conservação de quantidade de movimento se a resultante for nula, que é no caso do 2. Tá? Aí, quando você sempre vai analisar as forças. Se as forças externas se anulam, você fala assim para mim sempre, conservação de quantidade de movimento. Então, se você analisar, o impulso resultante é a força vezes o tempo. Tá? Só que a força externa, no caso, vai zero, né? Então, você pode dizer que o impulso resultante externamente é zero. E como é que se calcula impulso? Lembra? Variação de quantidade de movimento. Então, você pode dizer que a tua variação de quantidade de movimento do teu sistema é nulo. Então, você pode dizer assim, o que é a variação? É a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Isso tem que dar zero. Aí você coloca a quantidade de movimento no primeiro membro, quantidade de movimento inicial do meu sistema é a quantidade igual à quantidade de movimento final do meu sistema. Tá? Isso somente no caso de conservação de quantidade de movimento, tá? Quando a resultante das forças externas for nula. Então, geralmente, você escreve assim, olha aqui. Vou pegar esse meu exemplo, porque aqui eu tenho conservação. Aqui você tem o carinha e o bloquinho, tá? O cara e o barco eu vou chamar de 1, e o barco eu vou chamar de 2. Então, você pode dizer assim, que o Q do carinha, tá? Mais o Q do barco antes tem que ser igual à quantidade de movimento de início do carinha, linha, porque muda, mais a quantidade de movimento do barco no final. Tá? Então aqui, então toda vez que você tiver uma conservação de quantidade de movimento, o que você vai fazer, pessoal? Você vai somar as quantidades de movimento do sistema antes. Isso aqui vai ser igual à quantidade de movimento do sistema depois, tá? Mas lembrando que isso aí só é válido quando a resultante das forças externas for igual a zero. Aí eu tenho conservação de quantidade de movimento. Que a gente pode escrever assim,
que o Q antes é igual a Q depois do meu sistema. Tá? Vamos voltar aqui para mostrar um negócio para vocês. Olha aqui, ó. Qual era a quantidade de movimento antes de ele se projetar para frente? 0. Como aqui nesse caso a resultante das forças externas são 0, então aqui você pode dizer que você vai ter uma conservação de quantidade de movimento. Então, se a quantidade de movimento é 0, quando surge uma quantidade de movimento para frente, que é do carinha, vai surgir um outro vetor quantidade de movimento para trás do barquinho, ó. E essas duas quantidades de movimento em módulo, ela tem que ser iguais. Por quê, professor? Porque quanto era a quantidade de movimento antes? 0. Depois tem que continuar sendo 0. E você tem dois vetores de sentidos opostos, para ele se anular, esses dois vetores têm que ter o mesmo módulo. Então, por isso que acontece, quando ele se projeta para frente, o barquinho vai para trás. Por quê? Como eu não tinha quantidade de movimento inicial, eu não posso ter quantidade de movimento final. Ela tem que continuar valendo 0 no meu sistema. Por mais que o carinha ganhe quantidade de movimento, o barquinho. Mas eu não estou analisando a quantidade de movimento individual de cada um. Eu estou analisando o meu sistema. Tá? Então, a gente vai entender isso nas questões. Essa é a teoria importante para a gente. Ok? Ó, eu coloquei um exemplo aqui para a gente. Ó. Determine a velocidade de recuo, tá? De um canhão de 2 toneladas, ó, que vai lançar um projétil. Então, 1 vai ser o canhão, 2 vai ser o projétil, tá? Vamos anotar. Qual é a massa do canhão? M1. Cara, a massa do canhão, 2 toneladas. Você tem 2.000 quilogramas. Porque uma tonelada tem 1.000 quilos, tá? Qual é a velocidade inicial do canhão? 0. Ó. Vai disparar um projétil, que eu vou chamar de 2, M2, de massa 6 kg. Ó. Qual que é a velocidade dele inicial do projétil? Inicial. De início ele também estava parado, 0. Né? Aí o que acontece? Aí ele disparou, então você tinha o canhão, ele disparou o projétil, aí o projétil ganha a quantidade de movimento para frente, e o canhão vai ter que ganhar a quantidade de movimento para trás, por quê? Por quê? Porque antes os dois estavam parados. Qual é a quantidade de movimento inicial deles? 0. Então tem que continuar valendo 0. Então, quer dizer, se surge uma quantidade de movimento do projétil para frente, vai surgir uma quantidade de movimento para trás do canhão, para anular a quantidade de movimento que vai para frente, para continuar valendo 0. Então, nós podemos escrever assim, ó. Aqui você tem a força normal e aqui tem a força peso. Não tem o movimento na vertical. Então, a resultante das forças externas deu nula. Então, você tem uma conservação de quantidade de movimento. Então, Q antes do tiro tem que ser igual a Q depois. Mas os dois não estavam parados antes. Então, qual é a quantidade de movimento antes? 0. É igual a Q depois. Qual é a quantidade de movimento depois? Vai ser a M1V1 mais M2V2. Tá? Ó. Vamos lá. Continuando. 0 é igual. Qual é a massa M1? 2.000. A velocidade de recuo, eu quero saber, que é a velocidade V1 final. Massa 2, 6 kg. E qual é a velocidade que o projétil sai? 300 metros por segundo. Então, 6 vezes 300. Tá? Então, vem para cá, menos 1.800 é igual a 2.000 V1, né? Passo 2.000 dividindo, menos 1.800 dividido por 2.000
vai dar a velocidade de recuo do canhão, que é igual a quanto? 1.800, deixa eu ver, por 2.000, 1.800 dividido por 2.000, 0,9, tá? Então, a velocidade dele vai ser igual a menos 0,9. Professor, por que o menos? Você não adotou que a velocidade do projétil para frente não foi positivo de 300? Eu joguei 300 positivo. Como o canhão vai recuar para trás, então a velocidade do canhão para trás vai ter que ser negativa. São vetores de sentidos opostos. Então a quantidade de movimento é 0,9 para trás. Tá? Ok? Então analisei as forças que atuam sobre o canhão e o projétil. Inicialmente eles estão parados, né? Então a minha quantidade de movimento antes é 0. Aí ele lançou o projétil, aí o projétil ganha quantidade de movimento para frente e o canhão vai para trás. Aí eu calculei a quantidade de movimento, né? Calculei a quantidade de movimento de cada um, somei cada uma, e aí me dá uma velocidade para trás, que é a velocidade de recuo, de menos 0,9. Belezinha? Então vamos lá, próximo. Uma partícula de massa m colide com velocidade v, colide com uma outra. Vamos montar um esqueminha? Ó, vamos desenhar aqui. Uma partícula. Eu vou. Ó, deixa eu pegar isso. Uma partícula, vamos lá. Ó, em movimento, onde a massa de 1 é mzinho, se movimenta com velocidade v. Vai colidir com uma outra massa, 3 vezes maior, que eu vou chamar de 2, onde a massa m2 vale 3m, tem 3 vezes mais massa, tá? Ó, 2, inicialmente em repouso, tá? Após a colisão, pessoal, guarda uma coisinha para mim aqui. Toda vez que o cara falar colisão, que antes é igual a que depois, sempre, tá? Próxima aula eu vou falar especificamente sobre colisão, tá? Então, toda vez que o cara falar colisão, aí você sempre lembra, né? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala que as duas, após a colisão, permanecem juntas. Então, vamos lá. Q antes é igual a Q2. Quem é Q antes? Vai ficar M1, V1, que é a quantidade de movimento da primeira, mais M2, V2, que é a quantidade de movimento da segunda, tem que ser igual. Eles vão ficar juntos? Então, isso aqui vai virar uma massa só, juntas, saindo com uma certa velocidade, velhinha, que eu não conheço. Ele chamou de Vzão, né? Então, não precisa colocar velhinha, tá? Então, pode colocar Vzão. Tá? Ok? Então, vamos lá. M1, V1. Qual é a massa da primeira? Mzinho. Qual é a velocidade da primeira? Vzinho. Não temos quantidade de movimento da segunda. Por quê? Porque inicialmente ela estava parada. Ok? Então, a quantidade de movimento do meu sistema é só a primeira. Tá? Soma das massas. Então, vamos somar. Uma tem massa Mzinho e a outra tem massa 3Mzinho. Ó, vezes a velocidade que elas vão... Porque, na verdade, o que acontece? Elas vão colidir e vão juntas. Aí elas vão ter essa velocidade Vzão que ele chamou, tá? Então, você tem que Mzinho, Vzinho, tem que ser igual a 3M, não, 3 mais 1, vou somar as massas, 4M, né? 4M vezes Vzão. Cancela Mzinho. Temos que a velocidade Vzinho corresponde a 4 vezes a velocidade Vzão.
Tá? Ok? Então, Vzinho é igual a 4 vezes o Vzão. Alternativa E. Tá? Sabe como você pode pensar? Guarda sempre assim também. O Q do sistema é igual a massa vezes a velocidade do sistema. A quantidade de movimento do sistema, ela não se altera. Tá? É um sistema isolado. Colisão, vocês consideram um sistema isolado. Conservação de quantidade de movimento. Então, esse Q vai ser constante. Quando o produto de duas grandezas me dá uma constante, o que nós temos? Grandezas inversamente proporcionais. Então, você tinha uma quantidade, uma velocidade V. Vocês perceberam que a tua massa aumentou? Não era? A massa não era M, não passou a ser 4M. Você não multiplicou a tua massa por 4? Mas eu tenho duas grandezas inversas, porque o meu Q é constante. Se você tem uma massa 4 vezes maior, você vai ter uma velocidade 4 vezes menor. Entendeu? Então a velocidade ela diminui em 4 vezes porque aumentou a massa. Professor, eu posso pensar assim, sempre que tiver uma colisão, sim, conservação de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é constante. E quando o produto de duas grandezas me der uma constante, grandezas inversamente proporcionais. Antes tinha uma massa com velocidade V. Aí a massa aumentou para 4 vezes, então a velocidade divide por 4. Tá? Ok? Conservação de quantidade de movimento para colisões. Vamos lá. Próximo. 2 patinadores. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Ó. 2 patinadores de mesma massa. Então já destaca para mim aqui. Ó. Mesma massa. Vamos tirar uma formação aqui. M1, que são 2 patinadores, é igual a M2, que é igual a M. Pronto. Deslocam numa trajetória com velocidades. A velocidade de 1 é igual a 1,5 metros por segundo. E a velocidade de 2 corresponde a 3,5 metros por segundo. Ok? Então vamos lá. O patinador mais rápido persegue o outro. Ao alcançá-lo, salta, agarra nas suas costas, passando os dois a deslocar com a mesma velocidade. Então, eles ficam juntos, né? Entendeu? Então, você tinha... Vamos ver se eu consigo esquematizar para vocês aqui. Ó. Você tinha lá um patinador. Ó. Aqui, ó. Patinando. Feliz da vida, ó. Primeiro. Aí ele alcança o segundo. Eu vou fazer o segundo gordão, tá? Ó. Ó. Vendo? Segundo. Tá? Olha lá. Cada um tem uma quantidade de movimento. Q1, Q2. Aí o que acontece? Aí ele alcança o outro. Certo? Nem sei como é que eu vou desenhar essa porra agora. Vamos lá. Ele alcança o outro. Tá aqui. Tá patinando. Ó. Sei lá como é que ele faz agora, cara. E ele pula nas costas do outro, sei lá. Fica juntos os dois. Sei lá. Ó, os dois ficam juntos. Com a mesma velocidade V. Então fica uma massa só. Né? Então a massa agora que eu tenho aqui corresponde a 2M. Esse tem massa M e esse tem massa M. Agora eu tenho a massa 2M. Né? Então, ó, conservação de quantidade de movimento. Vamos lá. Uma conservação. Né? Tipo uma colisão. Um outro pula no outro. Tipo uma colisão. Colisão, conservação de quantidade de movimento. Então, Q antes igual a Q depois. Ó, tá? Quem era o que antes? Era MV1, ó, mais MV2. Vendo aqui? Isso é igual a 2M
vezes V. Ó. Tá vendo? Então aqui vai dar 3,5, né? Quanto é que vai dar? 3,5, 4, 5. 5m era a quantidade de movimento que eu tinha antes. Isso é igual a 2mv. Cancela a massa dos dois, passo 2 dividindo. Então a velocidade dos dois passa a ser 2,5 metros por segundo. Tá vendo? Essa é a velocidade dos dois. Alternativa C. Entenderam? Ok? Vou lá para frente. Um carrinho de massa M1, está aqui o dado já. Ó, 80 kg. Desloca horizontalmente com uma velocidade V1. Você tem a massa do primeiro e a velocidade do primeiro. Um bloco de massa M2, de massa, cai sobre o outro de uma altura muito pequena, aderindo a ele. Ó. Qual a velocidade final do conjunto? Ó, que antes é igual a que depois. Ó. Quando você analisa a quantidade de movimento, você analisa a quantidade de movimento na horizontal, tá? Geralmente a gente não faz essa análise. Por exemplo, um carrinho, o corpo caiu sobre o outro, a altura muito pequenininha, né? Então praticamente quase não tem velocidade, então a gente não considera a quantidade de movimento na vertical, só na horizontal, tá? Então na horizontal você vai ter só o normal e o peso atuando no carrinho. Normal e peso se anulam, sem atrito, conservação de quantidade de movimento. Então, quem tem quantidade de movimento, primeiro é só um, né? Então, você tem, vamos somar a quantidade, então vai ficar assim, M1V1, que é só o primeiro que tem quantidade de movimento na horizontal, aí o que acontece, eles passam a se movimentar junto. Então, M1 mais M2 vezes V. Você tem a massa do primeiro, que é 80, a velocidade dele, que ele se desloca, que é 1,5, soma das massas, 20 mais, deixa eu ver, um carrinho de massa 80, 20, 100 quilos, né? 100 vezes V. Não é isso aqui? Deixa eu ligar, tá ficando escuro. Ó, 20 vezes 100, né? Aí deixa eu só pegar aqui, aí nós temos lá, dá 80... Deixa eu só fazer essa conta aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. 80 vezes 1,5. Não é isso? Não é isso? Deixa eu ver. A massa do primeiro é 80. Opa, a velocidade é 5, né? Deixa eu só arrumar aqui um negocinho aqui. Aqui, ó. A velocidade é 5, não 1,5, né? Então, 80 vezes 5. Aqui vai dar fácil, né? Vai dar 5 vezes 2 dá 400 por 100. Então, a velocidade é de 4 metros por segundo do conjunto, tá? Ok? E o que mais que ele pede? Agora, dá uma olhada aqui. Qual é a energia mecânica que foi transformada em energia térmica? Primeiro o seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos calcular qual é a energia cinética inicial do nosso sistema. Ó. A energia cinética, por que cinética, professor? Porque ele está em movimento, cara. Ó. mv sobre 2. Então você tinha uma massa de 80 com uma velocidade de 5 ao quadrado sobre 2. Essa era a energia cinética que eu tinha antes, né? Vamos lá? Então vai dar 80 vezes 5 ao quadrado sobre 2, dá 1000 joules. Então, essa é a energia cinética do meu sistema antes de um colidir com o outro. Aí, já a energia cinética final vai ser qual? Vai ser a energia do meu sistema, que agora são as duas massas juntas, né? Então, vai ficar M1 mais M2 vezes a velocidade que a gente calculou ao quadrado dividido por 2. Então, a soma das massas dá 100 vezes a velocidade, que é 4 ao quadrado, sobre 2, não é isso? Então, aqui vai dar uma energia cinética final de 800 joules. Agora, presta atenção aqui. Se ele não tivesse perdido energia nenhuma, você ia calcular a energia cinética antes dava 1000,
E a energia cinética final também daria 1000, cara. Aí você não tinha perda de energia. Mas você viu que tem uma diferença? Então a energia perdida, que seria uma energia dissipada, é você pegar quanto eu tenho de energia final menos inicial. Então, foi perdido no sistema 200 joules de energia. Essa questão é aberta, tá? Então, toda vez que eu quero saber qual é a energia perdida, calcula a energia inicial menos a energia final. Maravilha? Vamos lá? Próximo. Questão de número 4. Na figura a seguir, representamos dois corpos, 1 e 2, imediatamente antes e depois da colisão. Colisão, conservação de quantidade de movimento. Suas massas M1 é maior que M2 e V1 também é maior que V2. Desprezando todos os atritos, qual é o valor da variação de quantidade de movimento do sistema? Presta atenção. Por ser uma colisão, então, você sempre considera que a quantidade de movimento do teu sistema é conservada. Então, o Q do meu sistema é constante. Se a quantidade de quantidade de movimento do meu sistema é constante, então nós não temos variação de quantidade de movimento do sistema. Entendeu? Porque se não tem variação, se o Q é constante, então quer dizer que o Q final é igual ao Q inicial. Então a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial do meu sistema vai ter que dar zero. E aqui eu tenho dois valores iguais. Entendeu? Então, como ele falou, qual é a variação de quantidade de movimento do sistema de uma colisão? Como não tem variação de quantidade de movimento, que antes é igual ao que depois, então você não tem variação de quantidade de movimento do teu sistema. Teórico, tá? Colisão, você sempre vai dizer para mim, conservação de quantidade de movimento. Então, não tem variação de quantidade de movimento do sistema. O que antes é igual ao que depois. Belezinha, turma? Joia? Próximo, vamos ver? Questão de número 5. Um vagão A de massa 10.000. Massa de A 10.000 quilogramas, move-se com uma velocidade de 0,4 metros por segundo, sem atrito, até colidir com o vagão B, colidir, conservação de quantidade de movimento, com o vagão B, onde a massa de B é 20.000 quilogramas. Ó. Inicialmente repouso. Isso aqui é a situação antes. Tá vendo? Olha lá. Após a colisão, o vagão A fica parado. Então, após a colisão, depois, vamos por aqui. Depois que ele vai colidir, o que vai acontecer? A velocidade linha do A é 0. Né? Ele quer saber qual é a velocidade final do B. Estou chamando de B a velocidade depois. VA e VB é a velocidade antes da colisão. V'A e V'B é a velocidade após a colisão. Professor, por ser uma colisão, vamos aplicar o quê? Que antes igual que depois, certo? Isso, por ser uma colisão, que antes é igual que depois. Que antes vai ser, vamos escrever direitinho aqui, ó, como é que vai ficar? Fica assim, ó. MA, VA, que é a quantidade de movimento do primeiro, mais MB, VB, que é a quantidade de movimento do segundo, mais MA, V'A, que é a quantidade de movimento do primeiro após a colisão, mais MB, V'B, que é a quantidade de movimento do B após a colisão. Mas o B inicialmente estava parado, então aqui não vai ter quantidade de movimento antes, e após a colisão quem para é o A. Então, após a colisão, o A também não tem quantidade de movimento. Então, temos que a massa de A é 10.000,
Qual é a velocidade do A? 0,4. Qual é a massa de B? 20.000. Vamos determinar a velocidade do B após a colisão. 3,0, 3,0. Então, isso aqui vai dar 4 dividido por 20, é isso ou não? É isso? Questão de número 5 é 4 sobre 20. Né? Porque, deixa eu ver aqui, que vai dar 0,4 a velocidade, 10.000, 20.000, 10 por 20. É isso mesmo, né? Dividido por 20, dá 0,2. Então, a velocidade do B, o V''B, é 0,2 metros por segundo. Pronto. Descobrimos a velocidade do B, né, após a colisão. E o que ele pediu? A energia cinética final do B. Pronto. O que eu vou fazer? Vamos calcular a energia cinética. A energia cinética, professor, é só pegar. Como ele quer do B, eu vou pegar a massa do B, a velocidade do B após a colisão, ao quadrado, e dividir por 2. A massa do B é quanto? 20.000. 20.000. A velocidade do B vai dar 0,2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Aí nós temos a velocidade do B após a colisão, né? Então vai dar 0,2 vezes 0,2 vezes 10.000, né? Que está dando 4.000. Será que está correto aqui? Né? Ó. 4.000, meu Deus, 4.000. Será que teve um zero a mais? Então, será que dá 400? Deixa eu ver aqui. 0,2 vezes 0,2 vezes 10.000. 400, isso. Então, a energia cinética de B após a colisão é de 400 Joule, né? A alternativa correta, a alternativa C. Pessoal, eu vou continuar essa lista com vocês na próxima aula, tá? Ok? Próxima aula a gente continua. Se quiser ir tentar fazendo, pode tentar, tá? Mas na próxima aula eu vou continuar resolvendo essa lista com vocês. Beleza? Pessoal, foco, força e fé sempre. Bom final de semana. Até a próxima aula, tá? Até mais, turma.